Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 36 do curso de Matemática e o assunto desta aula será matrizes. Bom, aqui está a representação de uma matriz. Você sempre representa uma matriz primeiro com uma letra maiúscula e depois você coloca entre os conchetes, né? Entre os parênteses, não pode ser conchetes, pode ser entre parênteses ou assim, ó, dessa maneira. Entre um parênteses assim redondo, mas nunca entre colchete. Por quê? Porque colchete tem que colocar em ordem. Então não é uma matriz se você colocar em um conchete, uma matriz dentro de um conchete. Bom, nas linhas horizontais você tem linha. Então na horizontal você tem as linhas. Aqui seria a primeira linha, a segunda linha. E nas verticais você tem as colunas. Então, cada lugar, cada ponto desse, cada número desse ocupa uma linha e uma coluna. Bom, o 1 você representa a posição desse número dentro da matriz A, sendo Azinho, vai ser o 1 da linha 1 na coluna 1. Esse daqui, ó, o 2 vai ser 1, sempre representa primeiro a linha e depois a coluna. Tá na linha 1, na coluna 2. E o 3 seria o Azinho 1, tá na primeira linha, na terceira coluna. E o 2, o 6. O 6 ele tá na linha 2, na primeira coluna. Então ele é A21. O menos 1 ele tá na linha 2, na segunda coluna. E o A3, o Pi seria o Azinho 2, 3. Por quê? Porque ele está na segunda linha e na terceira coluna. Então a representação dessa linha é dada por, ela tem duas linhas, 2 vezes 3 colunas, então ela tem essa representação, ela seria uma matriz retangular. Já a matriz Bezona, ela é uma matriz quadrada. Por quê? Porque ela tem duas colunas e duas linhas. Então quando a matriz for quadrada, a ordem dela seria 2, 2 ou só 2. Ele vai falar a ordem é 2, então você já sabe que vai ter duas linhas e duas colunas. Mas ele tem que falar, bom, uma matriz quadrada de ordem 5. Se é matriz quadrada, ele vai ter 5 linhas e 5 colunas. Vamos numerar aqui. Então ela tem duas linhas e duas colunas. Então o número 1 seria o Bzinho, primeira linha, primeira coluna. O 0 seria primeira linha, segunda coluna. O 3 seria segunda linha, primeira coluna. E o menos 10 seria segunda linha e segunda coluna. Ok? Isso aqui seria então uma matriz quadrada. Por quê? Porque ela tem a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Ela tem a quantidade de linhas é a mesma que a quantidade de colunas. Já essa matriz Czão, ela é uma matriz, ó, matriz linha. Por quê? Porque ela não tem colunas, né? Ela é uma matriz linha. Então aqui, ó, seria o 1, 2 e aqui o 1, 3. C, desculpe, Czinho 1, 1, Czinho 1, 2 e Czinho 1, 3. Então isso aqui é uma matriz linha. E isso aqui, ó, é uma matriz coluna. Por quê? Porque só tem uma linha e só teria 3 colunas, né? Matriz coluna. Então isso aqui seria o Dzinho 1, 1. Esse aqui seria o Dzinho 2, 1 e esse aqui seria o Dzinho 3, 1. Ok? Ao falar tudo isso de uma matriz, você tem que saber muito bem o que é uma linha e uma coluna. Mas alguns vestibulares, por exemplo a Unicamp, ela te dá a ordem de formação, a lei de formação de uma matriz, e ela pede para você fazer uma matriz respeitando essa lei de formação. Então ele fala que tem uma matriz A igual a Azinho, Izinho, J, 3, 4. Bom, o que é o Izinho? Izinho sempre vai ser a linha e o J sempre vai ser a coluna.
Então, ó, ela é 3, 4. Ela tem 3 linhas e 4 colunas. Então, vai ser uma matriz A, onde ela vai ter 3 linhas e 4 colunas. Como é que você vai fazer? Então, ela vai ter o Azinho 1, 1, o Azinho 1, 2, o Azinho 1, 3, o Azinho 1, 4, o Azinho 2, 1, o Azinho 2, 2, o Azinho 2, 3, o Azinho 2, 4. E aqui vai ter o Azinho 3, 1, o Azinho 3, 2, o Azinho 3, 3 e o Azinho 3, 4. Então seria assim, ó, uma matriz 3 vezes 4. Tem 3 linhas e 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas. Então você primeiro numera a linha e depois a coluna. A linha e depois a coluna. A linha e depois a coluna. E agora ele pergunta qual é a matriz. Então você vai ter que pegar isso aqui, a linha é o izinho e o J é a coluna. Então para o AI 1, 1, você tem que vai ser 2 vezes 1 menos 1. Então vai ser 2 vezes menos 1, vai ser 1. Então no primeiro A1, 1, você vai ter 1. Vamos no A2, 1, vai ser 2 vezes... Não, vamos no A1, 2. Então vai ser, quem é o I? O I é justamente a linha, portanto vai ser 2 vezes 1 menos 2, portanto 0. Aqui vai ser 0. O A1, 3, está na linha 1, na coluna 3. Está na linha 1, na coluna 3. Então vai ser 2 vezes 1 menos 3. Isso vai ser igual a menos 1. Então aqui vai ser menos 1. O A1, 4. Está na primeira linha, o elemento 1, 4. Seria esse. Então vai ser 2 vezes 1 menos 4. Que vai ser menos 2. Então aqui é menos 2. Bom, vamos agora fazer a segunda linha. A segunda linha é 2, 1. Está na segunda linha no primeira coluna. Então vai ser 2 vezes 2 menos 1. Que vai dar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então aqui é 3. Vamos fazer tá na segunda linha, no segunda coluna. 2 vezes 2 menos 2. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então aqui é 2. O A2, 3. Então vai ser 2 vezes 2 menos 3. 4 menos 3, 1. Então aqui vai ser 1. O A2, 4. Vai ser 2 vezes 2 menos 4. Portanto, 0. Então aqui é 0. Bom, você percebe que aqui ó, tá cada vez diminuindo 1. Ó. 1 diminui 1, diminui 1. Aqui também diminui 1, diminui 1, diminui 1. Sendo que aqui dobra. Então aqui tá, aumenta 2, quer dizer, soma 2, somar mais 2, somar mais 2, somar mais 2, somar mais 2. Então aqui ó, a gente vai já saber que aqui vai ser 5, 4, 3 e 2. Vamos fazer para ver se isso vai dar certo. Então vai ser o Azinho, terceira linha, primeira coluna. Vai ser 2 vezes 3 menos 1. 6 menos 1, 5. Vamos fazer o Azinho, terceira coluna, não, terceira linha, segunda coluna. Vai ser 2 vezes 3 menos 2. 6 menos 2, 4. Bateu. O Azinho, terceira coluna, não, terceira linha, terceira coluna. 2 vezes 3 menos 3, portanto 3. E o Azinho, terceira linha, quarta coluna. Vai ser 2 vezes 3 menos 4. 6 menos 4, 2. Então, é assim que você constitui uma matriz com uma lei de formação. Bom, ao falar tudo isso, vamos falar agora das operações entre as matrizes. Primeiro, a adição e subtração de matrizes. E segundo, a multiplicação de matrizes. Vou apagar aqui e a gente vai falar agora da operação de matrizes. Bom, operação com matrizes. Tem dois tipos. Tem de adição e subtração e tem tem a de multiplicação. Operação com matrizes.
Bom, a primeira é a adição e subtração. Quando for adição e subtração, só é possível se a matriz for da mesma ordem. Se a matriz for ter uma ordem diferente, você não consegue subtrair e nem somar uma matriz. Então, só é possível se as matrizes forem de mesma ordem. Então tem que deixar isso aqui bem claro. Tem que ser de mesma ordem. Então se você tiver uma matriz aqui, ó, por exemplo, 1, 3, 4, 2, e você soma com uma matriz 4, 2, 0, 1, e você subtrai de uma matriz 6, 1, 0, 6. Perceba que todas elas são matrizes quadradas, 2 por 2. Ó. 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. O que você faz? Você primeiro soma. Então você vai ter uma matriz aqui com essa soma. Você vai somar o elemento. Ó. Esse aqui não é o elemento A, esse aqui seria a matriz A, esse aqui seria a matriz B e esse aqui seria a matriz C. Então esse aqui vai ser o A, 1, 1. Você vai somar com o B, 1, 1. Então 1 mais 4, 5. Você vai ter que somar o A, 1, 2 com o B, 1, 2. Por quê? Porque você primeiro numera a linha, depois a coluna. Então vai ser 3 mais 2, 5. Aqui ó, vai ser o A, 2, 1, tá na segunda linha, na primeira coluna, com o B, 2, 1 também. Então 4 mais 0, 4. E aqui vai ser o A3, 1, não, ops, o A2, 2, tá na segunda linha e na segunda coluna. E você vai pegar o Bzinho aqui, ó, 2, 2. Então 2 mais 1, 3. Então somou as colunas, somou as duas matrizes. Agora você subtrai da matriz Czona. Então essa aqui seria a mais B. Agora você vai subtrair com a matriz 6, 1, 0, 6. Então você vai ter a matriz AB menos C, que vai ser uma matriz resultante de mesma ordem, por isso tem que ser mesma ordem. Não, você não consegue subtrair subtrair ou adicionar de matrizes com ordem diferentes. Então esta aqui vai ser 5 menos 6, vai ser menos 1. 5 menos 1, 5 menos 1, 4. 4 menos 0, 4. 3 menos 6, menos 3. Então, essa seria a matriz resultante de A mais B menos C. A matriz A mais a matriz B menos a matriz C. Essa seria a matriz. Bom, vamos agora para um dos assuntos mais importantes de matriz, que é a multiplicação de matrizes. Então, multiplicação de matrizes. Bom, aqui não importa se a coluna, a quantidade de coluna ou a quantidade de linhas forem diferentes. Isso não vai importar para a multiplicação. Então vai ser uma matriz A com a quantidade de linha N, com a quantidade de colunas P, multiplicado por uma matriz B com a quantidade de linhas P, multiplicado com a quantidade de colunas N. Então, a resultante, a matriz resultante, você vai ser sempre das pontas aqui, ó. Vai ser NP, NN. Vai ser sempre a que está nas pontas, tá? Esse aqui está na ponta e esse aqui está na ponta. Então, a matriz vai ser NN. Como assim? Não entendi. Calma. Vamos fazer uma multiplicação com calma. Digamos que você tem uma matriz que ela seja 1, 2, 4, 9, 0, 1. Então essa matriz ela tem 3 linhas e 2 colunas. Ok, então ela é uma matriz. Essa matriz aqui seria a matriz, por exemplo, A. Então ela tem 3 linhas e 2 colunas. E ela vai fazer uma multiplicação com a matriz B.
em que ela tenha a matriz B, ela vai ter 3, 2, 6, 1, 4, 0. Então, a matriz B, ela vai ter duas linhas e 3 colunas. Então, ela vai ser 2, 3, certo? 2 linhas e 3 colunas. Bom, então você já sabe que o resultante, a multiplicação, você sabe que a matriz C, ela vai ser 3, 3. Mas por quê? Primeiro passo, para você multiplicar matrizes, você vai fazer o seguinte: você vai pegar essa linha e multiplicar com essa coluna. Sempre é a linha multiplicando a coluna. Então, o 1 vai multiplicar o 3. E o 2, ó, perceba que eu vou mudar de cor. O 2 vai multiplicar o 1. E isso vai ser uma soma. Então, vai ser 1 vezes 3 dá 3. Mais 2 vezes 1. Então, aqui vai estar a coluna C, ó. A coluna C vai ter o primeiro elemento assim, ó. Você vai fazer 1 vezes 3 mais 2 vezes 1. Quanto que vai dar? Vai dar 5. Por quê? 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 1, mais 2. Vai dar 5. Então, aqui está o primeiro elemento. Agora, você vai pegar essa linha e multiplicar com essa coluna, ó. Então, você vai fazer 1 vezes 2, 2. Multiplicar 2 vezes 4. Só estou mudando de cor aqui para ficar representativo. Então vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Então 2 mais 8, 10. Você vai ter um segundo elemento. Agora você vai ter que multiplicar, ó, aqui está o 0. Agora você vai ter que multiplicar, você vai ter que multiplicar com essa coluna aqui, ó. Então você vai ter o 0 vai ser o 2 vezes 0 e o 1 vezes, aqui vai ser o 0. Então vai ser 1 vezes 6, 6, mais 2 vezes 0, 0. Então o terceiro elemento vai ser 6, porque 1 vezes 6 mais 0 é 6, ok? Agora você vai ter que passar para esta outra linha. Então sempre vai ser linha multiplicando coluna. E o segundo elemento multiplica a segunda linha. A segunda coluna multiplica a segunda linha. Então, isso aqui vai ser o 9. Então, vai ficar 4 vezes 3, 4, 8, 12, mais 9, que vai dar 21. Porque 12 mais 9 é igual, se fosse 8 ia dar 20, tem mais 1, vai dar 21. Agora você faz a segunda linha com a segunda coluna. 4 vezes 2, 8. 8 mais 9 vezes 4 vai dar 28. Então aqui você vai ter 36. Então vai ser esse elemento, 36. Agora você faz 4 vezes 6, 24. Mais 9 vezes 0, que é 0. Então vai ser 24 esse sexto elemento. Bom, agora você vai ter que multiplicar essa linha com as 3 colunas. Então, 0 vezes 3, 0. 1 vezes 1, 1. Então, o sétimo elemento é 1. Vamos lá, agora você vai pegar essa linha e multiplicar com essa coluna. 0 vezes 0, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 4, 4. Então, vai ficar 0 mais 4, que vai dar 4. Então, tá aqui o 4. Agora você vai fazer a última linha, a última linha com a última coluna. 0 vezes 6, 0. 1 vezes 0, 0. Portanto, aqui é 0. Perceba a ordem dessa nova matriz. A ordem dessa nova matriz, ela é 3, 3. Era justamente o que eu estava falando aqui das pontas, ó. Por quê? Porque a matriz A, a matriz A é 3, 2. Multiplicado pela matriz B. A matriz B é 2, 3. Multiplica aqui nas pontas, ó. Você vai ter a C. A C vai ser 3, 3. 3, 3. Como que a gente fez aqui. Então, é assim que você faz a multiplicação de matrizes. É a primeira linha com a primeira coluna, a primeira linha com a segunda coluna, a primeira linha com a terceira coluna.
depois a segunda linha com a primeira coluna, a segunda linha com a segunda coluna, a segunda linha com a terceira coluna. Depois você faz a terceira linha com a primeira coluna, a terceira linha com a segunda coluna e a terceira linha com a terceira coluna. E você faz a soma e você sempre multiplica os termos que estão, que eu coloquei aqui em ordem. 1 vezes 3, depois 2 vezes 1. Ok? Então é assim que você faz a multiplicação de matrizes. Agora eu vou falar de uma multiplicação em que você, quando multiplica qualquer matriz por essa outra matriz, você vai ter a mesma matriz. Eu estou falando da matriz identidade. O que é a matriz identidade? Por exemplo, você tem aqui uma matriz A, que ela tem esses números, 1, 2, 3, 4. E você multiplica por uma matriz que seja 1, 0, 0, 1. Bom, faz as multiplicação. Aqui seria a matriz B. Então vai dar, aqui é a matriz 2, 2, aqui vai ser a matriz 2, 2. Então a matriz C, você sabe que vai ser 2, 2. Por quê? Porque é a linha e a coluna. Bom, então vamos fazer essa matriz C. Primeiro passo. Primeiro passo é a primeira linha multiplicando a primeira coluna. Então, e somando, né? Então, o 2 multiplica o 0 e o 1 multiplica o 1. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 0, 0. Portanto, aqui vai dar 1. Agora, você vai pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. Então, aqui vai ser o 1. Então, vai ficar 1 vezes 0, 0. Mais 2 vezes 1, 2. Portanto, 2. Aqui está o 2. Agora você vai pegar a segunda linha e multiplicar pelas duas colunas. Portanto, esse 4 aqui vai ficar vermelhinho. Então, você vai ter 3 vezes 1, 3. Mais 4 vezes 0, 0. Portanto, 3. E você vai multiplicar a segunda linha pela segunda coluna. 3 vezes 0, 0. Mais 4 vezes 1, 4. Então, 4. Aqui vai ser a matriz 2, 2. O que tem de interessante? Essa matriz C é a mesma matriz A. Então, toda vez que você multiplicar uma matriz A qualquer multiplicado por B, mas quem é essa B? Vamos dar um nome para ela. É a matriz identidade. A identidade sempre vai ser 1, 0, 0, 1. Sempre vai ter 1 na diagonal. Portanto, quando você multiplicar uma matriz pela matriz identidade, você vai ter a própria matriz A. Ok? Por quê? Porque essa matriz aqui é a mesma daqui de cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, toda vez que você multiplicar uma matriz pegar uma matriz e multiplicar ela com a identidade, você vai ter a própria matriz. Ok? Bom, vamos agora falar da matriz transposta. O que é isso? Vamos ver. Matriz transposta. Vou apagar isso aqui. Vamos falar agora da matriz transposta. Ela é dada com um ATzinho em cima. O que é uma matriz transposta? Digamos que você tem uma matriz que ela seja assim, A, B, C, A, B, C, D, E, F. Então ela é uma matriz 3 linhas e 2 colunas. Qual será a matriz A, sendo que a matriz transposta? Bom, o que você tem que fazer? Você tem que pegar as linhas e fazer colunas. É só isso, é pegar as linhas e transformar em colunas. Então ela vai ter, pegar essa linha e colocar aqui, vai ficar AB. Pegar essa linha e fazer uma coluna dela, CD. E pegar a terceira linha e fazer a terceira coluna, EF. Ops. Então aqui você vai ter a matriz A transposta. Ela vai ser 2 linhas e 3 colunas.
Ó, perceba que aqui tinha 3 linhas e 2 colunas. Aqui vai ser 2 linhas e 3 colunas. Essa é a matriz transposta. Quando você tiver uma matriz quadrada, por exemplo, N, e essa matriz quadrada for assim, ó, 1, 0, 3, 9. Qual será a transposta de N? N transposta será, você vai pegar a linha e transformar em coluna. 1, 0, 3, 9. Perceba que aqui tem 2 linhas e 2 colunas. Aqui também vai ser 2 linhas e 2 colunas. Então, quando a matriz for quadrada, ela vai ser da mesma ordem, a ordem 2, ok? Vamos fazer um último exemplo com essa matriz aqui, ó. Essa matriz 1, 2, 3, 2, 7, 4, 3, 4, 9. Então, ela é uma matriz quadrada. Por quê? Porque tem 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 3. Qual será a transposta? A transposta vai ser justamente quando você pega a linha e forma uma coluna. Então, você vai ter aqui, pega essa linha e forma uma coluna. 1, 2, 3, 2, 7, 4. Pega essa linha e forma uma coluna. Pega essa linha e forma uma coluna. 3, 4, 9. Também, por ser uma matriz quadrada, a matriz transposta também vai ser uma quadrada, vai ter 3 linhas e 3 colunas. Ok? Então, é assim que você tem uma matriz transposta. É só pegar, fazer da linha uma coluna, da linha uma coluna, da linha uma coluna. Bom, vamos agora para a matriz inversa. Vamos para a matriz inversa. A matriz inversa, ela é um processo que você tem que fazer. Mas depois eu vou ensinar uma dica, né? Como se fosse um macete para você fazer uma matriz inversa. Então, vamos falar da matriz inversa. Ela é dada por A menos 1. Essa será a matriz inversa. Bom, toda vez que você tiver uma matriz inversa, ela vai ser o seguinte. Vai ser o AN multiplicado pelo 1A pela matriz inversa, AN menos 1, ela vai ter que dar a matriz identidade. Então, toda vez que você tiver uma multiplicação da matriz inicial com a matriz inversa, ela vai ter que dar a matriz identidade. Digamos que você tem o seguinte, você tem a matriz A sendo 1, 2, 4, 9. E você tem que a matriz inversa, ela vai ser e você quer saber a matriz inversa. Então você está querendo saber, vai ser uma multiplicação com a matriz inversa. E isso aqui vai ter que dar a matriz identidade. Quem seria a matriz identidade para essa matriz? Seria o 1, 0, 0, 1. A matriz identidade sempre vai ter 1 na diagonal, e quando não tiver 1 na diagonal principal vai ser 0. Então, aqui vai ser o seguinte, a matriz A será 1, 2, 4, 9, multiplicado pela matriz inversa, que será A, B, C, D. CD. Isso aqui tem que dar igual à matriz identidade. Então, você vai ter isso aqui primeiro, se multiplica pelas letras que você tem que saber qual vai ser a matriz inversa. Ok. Agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer a multiplicação, né? A multiplicação normal. Vai pegar essa linha e multiplicar com a coluna. Normalmente, pegar a linha e multiplicar pela coluna. Então, a matriz... então, você vai ter uma segunda matriz aqui, ó. Essa segunda matriz vai ser 1 vezes A mais... você vai ter que multiplicar pelas colunas. Então, você vai pegar a linha e multiplicar pela coluna. Então, vai ficar 1 vezes A mais 2 vezes C. Então, você se lembra que aqui, ó,
o 2 multiplica o C, e o 9 multiplica o C e o D. Então vai ficar 1 vezes A, 2 vezes mais 2 vezes C, 2C. Ok, agora vamos para pegar essa linha e multiplicar pela segunda coluna. 1 vezes B, B. Mais 2 vezes D, 2D. Pronto, já pegou a primeira linha e multiplicou pelas duas colunas. Agora você vai pegar a segunda linha e multiplicar com a primeira coluna. 4 vezes A, 4A, mais 9 vezes C, 9C. Agora você vai pegar a segunda linha e multiplicar com a segunda coluna. 4 vezes B, 4B, mais 9 vezes D, 9D. Então aqui você achou a matriz, e isso aqui tem que ser igual à matriz de identidade, 1, 0, 0, 1. Bom, se 2A, então aqui você vai ter a segunda relação. Aqui você tem a primeira relação, aqui você tem a segunda relação, e a terceira relação vai ser o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte, A mais 2C tem que dar igual a 1. Então, A mais 2C tem que ser igual a 1. 4A mais 9C tem que ser igual a 0. Então, 4A mais 9C tem que ser igual a 0. Ok. Então, isso aqui ó, vai ser um sisteminha. E vamos para outro sistema. B mais 2D tem que dar igual a 0. E 4B mais 9D tem que dar igual a 1. Então, a gente tem um outro sisteminha. Como que a gente resolve o sistema? A gente vai resolver esse sistema multiplicando a primeira equação por menos 4. Se a gente multiplicar por menos 4, vai ficar menos 4A mais, com menos 8C. Então, vai ficar, vai cortar o 4, vai ficar menos 8C com mais 9C. Você vai ter C igual a menos 4. Ok? Por quê? Porque eu multipliquei menos 4, vai ficar menos 4AC, menos 8C, igual a menos 4. Aí depois você vai cortar o menos 4A com o mais 4A, você vai ficar com 0, vai cortar. Aí vai ficar aqui, ficou menos 8C mais 9C, portanto ficou só C, igual a menos 4. Ótimo. Agora você vai achar, se vocês têm o C, ó, vai ficar o A mais 2 vezes menos 4 tem que ser igual a 1. Portanto, o A vai ser 1, aqui vai ficar menos 8, passa para lá, mais 8. Portanto, o A vai ser igual a 9, certo? O A é igual a 9. Então, aqui, ó, vou apagar isso aqui e a gente já vai colocar os dois valores. Então, aqui, ó, vai ficar, aqui era o A, B, C e D. Então, o A é menos, o A é 9 e o B, não, e o C, o A é 9 e o C é 4, menos 4. Vamos achar o B e o D. Bom, aqui eu vou multiplicar por menos 4 também. Então, menos 4B menos 8D vai dar igual a 0. Portanto, vai cortar o B, vai ficar menos 8D mais 9D, vai ficar o D, vai ficar menos 4. Não, vai ficar 0 mais 1, portanto 0, porque 4 vezes 0 é 0, mais 1, 1, então o D é 1. Se o D é 1, vai ficar B mais 2, 1, igual a 0, portanto o B ele é igual a menos 2, portanto o B é menos 2, e o B é menos 2, e o D é justamente o 1, ok? Então, é assim que você encontra a matriz inversa. Vai ser 9 menos 2, menos 4 e 1. Mas, você percebeu que é uma etapa que a gente fez. A gente achou, aí eu fiz várias etapas. Eu fiz a multiplicação, depois eu entrei no sistema e achamos todos os valores. Mas eu tenho uma dica, um macete para você aprender justamente fazer a matriz inversa. Bom, seria irresponsabilidade minha não ensinar desse jeito, mas agora vamos para o macete. Toda vez que você tiver uma matriz, por exemplo, essa do mesmo resultado, ó, 1, 2,
4, 9. Qual é o macete? Bom, o macete é que a matriz inversa desta matriz A será o seguinte, ó, você inverte o 9 e 1, vai ficar 9, 1, a principal diagonal, e você muda o sinal da diagonal secundária, portanto vai ficar menos 4 e menos 2. Então, achamos a mesma matriz inversa. Então você altera a diagonal principal e muda o sinal da diagonal secundária. Só assim você consegue uma matriz inversa muito mais fácil, só se ela for quadrada. Se ela não for quadrada, não vai ter como fazer isso, ok? Então, com matriz quadrada, você só inverte a principal diagonal e muda o sinal da diagonal secundária. Muda o sinal, menos, menos, e inverti aqui e achei a mesma matriz inversa. Ok? Então a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.